razão pela qual você se sente frustrado, angustiado, oprimido, não foi por causa dos erros dos outros, mas sim pelo fato de você ter apoiado a sua confiança, a sua esperança em você, em pessoas, em coisas ou capacidade, recursos que estão à sua inteira disposição. O resultado sempre será o mesmo: frustração. Por isso, o ser humano foi criado para depender de Deus, exclusivamente de Deus e da sua própria fé. Inclusive, o próprio Deus afirmou isso no Antigo Testamento e o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, reafirmou, dizendo: o meu justo viverá pela sua fé. Não é pela capacidade, recursos, condições, pessoas ou formação, mas sim pela sua fé. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro, o dia conhecido como o dia da independência, né, do Brasil, mas infelizmente a maioria dos brasileiros sentem-se frustrados. E agora você já sabe o porquê. Tire a sua confiança, a sua esperança de pessoas, coisas, sabe? Política, religião, e coloque a sua confiança naquele que nunca, jamais lhe frustrará. Este é Deus e o seu nome é Jesus. Iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Eu tenho aqui a presença do casal, a Miriam, correto? Isso. E o seu esposo, o Bruno. Bispo. Estão casados há quanto tempo, Miriam? 10 anos, bispo. 10 anos. Se conheceram na igreja? Sim. Sim. Éramos obreiros juntos. Ok. E você já está de pastor há quanto tempo, o Bruno? Há 15 anos, bispo. Há 15 anos. 15 anos de pastor. E na igreja? 25. 25 anos. Sim. Conta pra gente o que lhe trouxe à igreja, Miriam. Bispo, eu vim através da minha mãe, né? Ela chegou, eu tinha apenas 2 anos de idade. Então, desde criança, conhecia a palavra, né? Chegou a fase da adolescência, aonde começou os conflitos dentro de mim. A vontade de conhecer o mundo. Não tinha um encontro com Deus, né? Vivia uma vida baseada na fé dos meus pais. Tinha uma família estruturada, tanto financeiramente como espiritualmente, mas a tristeza começou a entrar dentro de mim, fazer parte do meu dia a dia. Como dependia, então, de pessoas e de coisas, e não da sua própria fé, não do seu relacionamento direto com Deus, então, nessa fase da adolescência, você começou a perceber que nada lhe preenchia. Nada. Eu tinha felicidade dentro de casa que era dos meus pais, mas não minha. Internamente eu sofria. Qual foi o momento mais difícil na sua adolescência? Bispo, as amizades, o interesse pelo mundo estava se tornando muito grande ao ponto de, assim, eu fazer certas coisas escondido. Né? Foram me apresentado drogas, más amizades, prostituição. Só que pelo fato de eu eu conhecia a palavra, né, e a obediência que eu tinha dos meus pais, aquilo me criava um certo medo, não digo temor, porque eu não conhecia Deus. Então, era um certo medo deles, né? Mas, assim, a vontade era muito grande. Então, quando eu chegava em casa, no meu quarto, ali era o fim para mim. Era a sua real situação espiritual, emocional e psicológica, né? Sim. Chegou a pensar em tirar a própria vida, em sair de casa, em desaparecer no mundo, o que muitos jovens falam? Sim, já cheguei em desistir. Muitas das vezes, assim, eu disse para minha mãe, eu não vou mais para a igreja, eu não quero, não é isso que eu quero para mim, né? Mas, graças a Deus, bispo, eu parei e pensei. Um dia minha mãe me chamou para ir para a igreja. Quando eu cheguei, o pastor estava pregando e ele falou sobre aquela passagem onde fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eu caí na minha realidade. Falei, eu não sou filha de Deus, eu sou filha dos meus pais. O que eles têm não vai me salvar, não vai. E eu sei que vai ser daqui para pior, porque eu tinha um exemplo muito grande dentro de casa. Mas lá fora eu não tinha. Então, eu decidi ter a vida que meus pais tinham. Foi um exemplo para mim.
Então foi aonde eu me entreguei para Deus, porque eu queria ter a vida que eles tinham. E foi aonde eu mudou completamente. Aconteceu então a conversão, que você se entregou dando as costas, né, para o passado, para a velha vida, porque arrependimento é isso. Arrependimento é decisão, não é emoção, não é um sentimento, mas uma escolha de fazer o que tem que ser feito. E, consequentemente, houve o novo nascimento, depois o batismo com o Espírito Santo. Sim. Você se batizou nas águas, quanto tempo depois dessa decisão de se entregar? Eu havia me batizado com 11 anos por causa dos meus pais, que eles sempre falavam, você tem que se batizar. Então, me batizei, mas assim, não me batizei, né? Mergulhei. Depois foi com 14 anos que aconteceu essa minha entrega para Deus. E o batismo com o Espírito Santo, quanto tempo depois? Foi 2 meses depois, bispo. Veja, Bruno, e você, telespectador, internauta que nos acompanha através de uma das redes sociais, que quando o arrependimento realmente é verdadeiro, a pessoa se converte sinceramente e se batiza nas águas, assumindo assim a sua fé, o batismo com o Espírito Santo não demora muito. No meu caso foram 3 meses, no caso da Miriam foram 2 meses, mas geralmente é entre 2 a 7, no máximo 1 ano, e acontece o batismo com o Espírito Santo. Então, cabe você avaliar-se aí agora. Você que diz, olha, já me batizei nas águas há anos e ainda não fui batizado com o Espírito Santo, estou buscando, mas buscando por quê? Já era para você ter recebido. Será que você realmente se batizou nas águas? Não quero jogar cal na sua fé e muito menos semear dúvida, mas Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Quanto tempo depois, Miriam, você foi levantada a obreira? Se tornou evangelista, certamente, antes, sim, né? Sim, porque para ser obreiro tem que ser evangelista. Sim, com certeza, bispo. Mas foi tudo muito rápido. Foi 4 meses depois. 4 meses depois. Do meu batismo com o Espírito Santo, eu já fui levantada a obreira. Como é que você se sentia na obra de Deus como obreira, como evangelista? Bispo, eu tive uns conflitos por não me achar digna. Não digna, a questão assim de eu não ter vivido no mundo, né? Eu não sabia, eu me anulava porque eu não sabia como falar do Senhor Jesus para as pessoas, porque eu não tinha vivido no mundo. Experiência, né? No sentido de violência, de promiscuidade, de maus tratos, de uma má educação, porque você teve justamente o contrário, apesar de não conhecer o Senhor Jesus, você não teve esse passado. Então, no início houve esse conflito. Mas depois você entendeu que o maior milagre não é ter sido liberto ou curado dos vícios, da prostituição, da violência, mas sim ter sido transformada de criatura para filha de Deus. Exatamente, bispo. E foi onde Venceu tudo isso, superou tudo isso. Foi onde Deus me revelou que assim bastava eu ter ele, né? Foi obreira há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Aí foi quando conheceu o Bruno. Foi, sim, senhor. Foi o primeiro namorado, não? Não, eu tive um outro namorado, né, de obreira, namoramos, mas não deu certo por a questão de eu querer a obra, né? Fazer a obra no altar. A obra no altar. E a outra pessoa não queria. Não queria. Ali já foi o sinal para você, isso aqui não tem futuro. Sim. Não que não seja a pessoa de Deus, mas esse relacionamento não tem futuro porque nós temos ideais diferentes. Sim. Tá aí. Muito bem. Você vai tomar conhecimento daqui a pouco do caso verídico do pastor Bruno, que está na igreja há 25 anos, sim, correto? 25. E de pastor há 15 anos. Há 15 anos. Casados há 10 anos. E você que diz, bispo, eu faço parte do grupo da evangelização, ou eu gostaria de saber mais a respeito do grupo da evangelização. O pastor Bruno e a sua esposa estão aqui auxiliando ao bispo Leandro, penso que é Leandro Zangarini, não é isso? Zangarini, Leandro Zangarini. E responsável pela EVG, a evangelização a nível universal nível Brasil, e ele está aqui no Templo de Salomão e vai poder tirar as suas dúvidas e falar um pouco mais sobre esse trabalho tão importante realizado pelos membros da Igreja Universal, como também pelos obreiros e pastores e nós bispos que fazemos também parte do grupo da evangelização. O bispo Irlan está aqui também presente nesta noite de segunda-feira para ler a sua participação através do Instagram. Correto, bispo Irlan? Correto. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Inclusive, o senhor começou o programa falando e respondendo praticamente essa pessoa. Ela fala: olá, boa noite a todos. Sou nova na Universal, vim de outra denominação,
queria que me explicasse mais sobre o que dizem de termos que viver de fé em fé. Obrigada. Então, o senhor começou o programa falando sobre o justo viverá pela fé. Então, amiga, viver de fé em fé é você não viver pelo que você sente. Viver de fé em fé é você ter certeza que Deus está com você porque você está com Ele. E quando nós enfrentamos os problemas, ô Bispo Irlan, isso nos obriga a viver de fé em fé. É verdade. Quer dizer, a gente supera um problema porque usamos a fé, surge um outro, a gente volta a usar a fé. Inclusive os propósitos na Igreja Universal, os propósitos de fé que nós temos, por exemplo, de domingo a domingo, de 15 em 15 dias, às vezes nós temos a Fogueira Santa de Israel 2 vezes ao ano. Quer dizer, nós estamos vivendo de fé em fé, nós estamos exercitando a nossa fé. E ela fez a pergunta, o que é viver pela fé, né? Ou de fé em fé. Isso. E eu quero perguntar para você, minha amiga, ou meu amigo, quem é Jesus para você? Preste muita atenção. Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. Para o réu, o advogado. Para o perdido, o Salvador. Para o sem rumo, Jesus é o caminho. Para o enganado, a verdade. Para o morto, Ele é a vida. Jesus é tudo. E para você, meu amigo, quem é o Senhor Jesus? Ele quer ser o seu Salvador. Ele veio e se intitulou como o Salvador. Ele cura, cura. Ele liberta, liberta. Ele prospera, prospera, claro que sim. Ele reconcilia a família, os lares, é óbvio. Ele nos realiza sentimentalmente. Aqui está, um casal como testemunha viva. E eu também, há 28 anos e bem casado, graças a Deus. Mas eu não amo a Jesus, eu não sigo a Jesus porque Ele me curou, me libertou, abençoou a minha família. Sou grato a Ele por tudo isso e muito mais que Ele fez. Mas eu sigo a Jesus e eu amo a Jesus porque Ele me salvou. Será que você também o vê como seu Salvador? Se você o ver como seu Salvador, então você pode ter certeza, o seu relacionamento com Ele será diferente e você vai servi-lo de uma forma prática, bíblica, inteligente, onde Ele será honrado e glorificado por meio da sua vida. Pastor Bruno, você já faz parte desse grupo da EVG, da evangelização, há quanto tempo? 4 anos, bispo. 4 anos. 4 anos. Estávamos em outro bloco, à frente do trabalho também, e agora 1 ano no templo, ao todo 4 anos. Consiste em que o trabalho da evangelização? O trabalho da evangelização consiste basicamente em atender os sofridos. Nós temos hoje muitos projetos, bispo, projetos que alcançam, podemos dizer, todos os tipos de pessoas. E ele serve também para aqueles que desejam servir a Deus. Uhum. Nós que já temos um tempo na igreja, nós somos de uma época que os grupos eram obreiros, FJU e evangelização. Hoje temos mais, graças a Deus. Então, a evangelização ela é uma referência para aqueles que chegam na igreja, se convertem, como o Senhor disse, foram cheios do Espírito Santo, e agora? O que eu vou fazer? Uhum. A quem eu tenho que procurar? Como eu posso servir? E a EVG, ela está aí para isso. E uma observação, eu não conheço, não sei se o Bispo Irlan conhece, ou você, Bruno, conhece, um obreiro aprovado que não tenha sido um evangelista dedicado. Repare que todos os obreiros consagrados, eu fui obreiro, mas antes de ser obreiro eu fui evangelista. E a minha experiência nesses 31 anos de ministério é que todo obreiro aprovado, todo obreiro consagrado,
ele foi um evangelista ativo, presente, que se deixou usar para levar vida, sabe, esperança, salvação, libertação às pessoas através da evangelização. Eu não sei se o Bispo Irlan conhece algum obreiro consagrado, aprovado, que não tenha sido um evangelista presente, um evangelista ativo. Você conhece ou conhece o Bispo Irlan? Desconheço completamente. Completamente. Então vamos exibir esse vídeo que o pastor Bruno trouxe para a gente, esse vídeo que explica sobre essas muitas, não são muitas, mas esses diferentes projetos que há no grupo Evangelização. Acompanhe. Traz tanto a paz espiritual dentro da gente, como também uma motivação, né? E de um tempo para cá ele vem mudando, vem transformando, a gente está vendo essa diferença, ele vem tentando se reaproximar das filhas. Né? Que hoje eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Hoje eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi me batizar nas águas, nunca tinha sido batizado. Antes de eu chegar no Universal, eu bebia, né? Parei com a bebida. Mudei alguns hábitos que eu tinha, né? Foi mudado também. Transformei. E o Espírito de Deus dentro da gente, né? Isso que é o que é importante, né? E hoje eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Mas um ano e meio eu fiquei ali, né? Indeciso, né? Dentro da igreja, indeciso. Mas hoje, já faz 2 anos que eu batizei, me alinhei à minha fé. Estou firme na igreja, né? Graças a Deus. E Deus tem me abençoado muito. E aí, de um tempo para cá, ele vem mudando, vem transformando, a gente está vendo essa diferença, ele vem tentando se reaproximar das filhas. E eu acho que a igreja foi fundamental. Ele começar a frequentar a igreja, escutar a palavra de Deus. Eu acho que isso ajudou muito para a gente restabelecer o nosso relacionamento. Eu acho muito lindo, uma coisa muito bacana, que traz tanto a paz espiritual dentro da gente, como também uma motivação, né? Com certeza. Hoje eu tomei a decisão mais importante na minha vida, que foi me batizar nas águas, nunca tinha sido batizado. E pela primeira vez que eu conheci, me surpreendeu uma coisa muito boa. Por isso eu tomei a decisão de buscar Cristo e me batizar. Diante do que a gente acabou de acompanhar, está provado então que este membro da Igreja Universal, ou até de uma outra denominação, Sim. caso queira fazer parte do grupo de evangelização da Igreja Universal, levar a palavra, porque há muitas igrejas, infelizmente, denominações, que não têm essa iniciativa de ir ao pecador, de ir ao perdido, de ir ao viciado, de ir ao doente, de ir ao depressivo, de ir à pessoa que está perdida na promiscuidade, na bandidagem, na incredulidade. E na Igreja Universal nós temos o EVG, que dá a você a oportunidade de colocar em prática esse ensinamento tão claro e tão direto do Senhor Jesus, que não foi um pedido, hein? Foi uma ordem específica. Ide por todo mundo. E isso não foi comissionado apenas aos 12, mas sim a todos que estavam ali presentes, que eram mais de 500 pessoas, que presenciaram a ascensão do Senhor Jesus aos céus, quando logo após ele fez essa afirmação de irmos por todo mundo e evangelizarmos. Então, essa pessoa pode e deve, caso queira, então, fazer parte do grupo de evangelização. Sim, atender o chamado que Deus fez para ela. E colocando agora o que o senhor havia dito, todo obreiro que hoje é aprovado foi um evangelista, aprovado, ativo, e após ser levantado o obreiro, continua, podemos dizer, um obreiro evangelista. Foi sim. Apaixonado pelas almas. Eu vi no dicionário esses dias, bispo, uma das definições da palavra paixão é sofrimento. Então, um apaixonado pelas almas é aquela pessoa que sofre
com aqueles que estão com as suas almas condenadas à perdição. Perdidas. Qual é o meio de comunicação, pastor Bruno, para o telespectador e internauta que gostaria de saber mais detalhes sobre esse trabalho do grupo de evangelização? Eles podem entrar em contato com o WhatsApp, que aparece agora no rodapé do vídeo. E nós temos uma central, e onde essa pessoa entrando em contato conosco, ela será direcionada. Nós procuramos estudar o perfil dela, às vezes, bispo, até o testemunho de vida dessa pessoa cria um perfil onde nós vamos encaixá-la para que ela alcance pessoas sofridas também. Tá aí. Talvez você pergunte, mas será que o pastor Bruno entende a minha dor? Será que ele pode me ajudar? Por exemplo, você que está nos assistindo e diz, olha, eu estou necessitado desse trabalho que vocês estão apresentando aí. Eu não tenho condições ainda de fazer parte desse grupo, porque eu sou uma pessoa que preciso de ajuda. Nós sim podemos e vamos lhe ajudar. Inclusive, você pode ligar agora. Inclusive, você pode, ou melhor, deve ligar agora para a nossa central de atendimento. 3573-3535, 0 operadora 11. Repita, por favor. 3573-3535. É o número da central de atendimento aqui do Templo de Salomão, para que você possa falar com o pastor Bruno, a sua esposa, ou um outro assistente que seja pastor, levita, obreiro, esposa, não deixa de ser um evangelista. É verdade. Será que ele pode lhe ajudar? Bruno, fala pra gente, como é que você chegou na Igreja Universal? Bispo, através da doença do meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo, ele desenvolveu uma doença, um reumatismo no sangue e uma mancha no cérebro. O nome é Coreia. E meu irmão tinha crises horríveis. Chegamos na igreja por conta da doença dele. Após um ano de correntes, o mesmo médico que o havia condenado a tomar uma Besotacil todo mês pelo resto de sua vida e um remédio chamado Aldol, muitas pessoas conhecem, esse médico deu a notícia que ele estava curado. E nós seguimos firmes na fé. Esse meu irmão gêmeo hoje, ele também é pastor. Sério? Prega a palavra de Deus em Córdoba, na Argentina. Ah, que bom. Entramos juntos na obra. Temos o mesmo tempo de pastores. Ele está de missionário lá na Argentina e você segue de missionário aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ele serviu 7 anos na Bolívia e 3 anos agora está na Argentina. Alguém que estava condenado à morte foi curado e batizado com o Espírito Santo, agora levando vida a outras pessoas de outras nacionalidades. E você também ingressou na mesma fé? Na mesma fé. Os gêmeos costumam ser parecidos em muita coisa, né, naturalmente. E nós seguimos na mesma fé, no chamado para o altar. Estamos até hoje e vamos até a volta de Cristo. Está aí. Então, o pastor Bruno entende a sua dor. Você que está enfrentando um problema de saúde, um problema com um ente querido, um problema de ordem espiritual, que não tem explicação, ele entende e pode lhe ajudar juntamente com a sua esposa aqui no Templo de Salomão. Ele que está aqui auxiliando, ajudando na coordenação do grupo Evangelização, a EVG, a Igreja Universal, levando vida, evangelizando as nações. Sabe aonde ninguém gostaria de estar durante essa quarentena, no meio dessa pandemia? Nas ruas. Nem todos podem se dar o luxo de ficar em isolamento, nem todos têm acesso a água e sabão para se proteger. O governo fala para a gente não ficar na rua, mas a gente já está na rua. Alimentação, parte higiênica, é difícil. A humilhação, sendo humilhado por todos. O povo faz pouco caso na gente, não encosta perto da gente, não quer falar com a gente. Enquanto muitos estão em casa, os Anjos da Madrugada vieram hoje aqui no bairro do Glicério, em São Paulo, levar vidas àqueles que não têm casa. Meu nome é Antônio José Cordeiro Souza, estou aqui em São Paulo já faz 30 anos, já voltei do Maranhão e hoje eu me encontro nessa situação de rua. Mas tenho muitos amigos do meu lado, né? Então a gente se ajuda um ao outro, né? Então a gente está convivendo. O governo fala para a gente não ficar na rua, mas a gente já está na rua.
a única força que a gente tem é de vocês, né? Se vocês não trouxerem o alimento pra gente fica com fome, né? Ainda tem gente que reclama. E vocês são os anjos de Deus, abençoados, graças a Deus que vocês fazem isso por nós, né? Agradeço à Igreja Universal por trazer esse alimento aqui pra gente que mora na rua. Muito obrigado a vocês todos. Deus abençoe. Um ano e meio que eu tô aqui, 2 anos que eu tô na rua, mas 1 ano e meio que eu tô aqui. O que eu fico mais triste é por causa dessa epidemia, o povo faz pouco caso na gente, não encosta perto da gente, não quer falar com a gente, dá as coisas, a gente assim, ó, bata jogar na gente. E tô muito satisfeita de vocês virem uma vez na semana, dar um banho, dar uma roupa, dar um kit de higiene. É que a gente precisa, a gente que tá na rua sempre a gente precisa. Quanto mais a gente ter doação, melhor pra gente. Então isso aí é que eu falo e agradeço, peço a Deus para ajudar vocês muito, para que vocês possam ajudar nós. Amém. Muito obrigada a vocês, que Deus proteja vocês todos. Foram distribuídos sopas para aqueles que estão famintos, kits de higiene pessoal para quem precisa se higienizar e também máscaras para proteção. Você também pode contribuir para que um olhar aflito brilhe de gratidão. Venha fazer parte da evangelização. Faça parte da evangelização. E para aqueles que não podem participar ou fazer parte diretamente, presencialmente do grupo da evangelização, pode ser um patrocinador. Sim. E através de um dos meios que estão aí sendo disponibilizados, as redes sociais do EVG, como também a Central, você pode patrocinar esse trabalho dos Anjos da Madrugada, como também tantos outros. Durante o período da pandemia, por exemplo, a EVG distribuiu toneladas e mais toneladas de alimentos que foram arrecadados e doados por simpatizantes desse trabalho evangelístico realizado pela Igreja Universal a nível nacional e mundial. Então, a EVG pode ser apoiada e você pode fazer parte da mesma, tanto presencialmente, indo, né? Como também patrocinando de alguma forma esse trabalho. Miriam, quais são as suas considerações finais? Bispo, levar aos sofridos o caminho, né? Para você que abriu mão de uma vida social, uma vida civil, no sentido de servir-se a si mesma para servir a população, não se arrepende? Não, senhor. Eu digo, afirmo, hoje eu sou a pessoa mais feliz. Que bom, fico feliz também. Bruno, você quer acrescentar algo? Bispo, para os servos, nós sempre fomos as pessoas que antes de conhecerem a Deus são julgadas pelo mal que fazem, porque não conhecem a palavra. Mas nós que conhecemos, seremos cobrados não apenas pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Então, que os obreiros que estão nos assistindo e os servos em geral nunca percam essa consciência. Essa consciência de que nós sempre podemos fazer mais e melhor. Palavras do Senhor Jesus. Mesmo em meio à pandemia, bispo. Ô pastor, acorda aí, pastor Bruno. Ô esposa, ô Miriam, você está aí no ar-condicionado, é por isso que você está falando. Não, nós enfrentamos as nossas guerras, nossas dificuldades e todos estamos sendo vítimas da mesma pandemia. Só que há uma diferença entre nós e aqueles que criticam e acham que não é bem assim. Meu amigo, é sim. A diferença é que nós somos o sal da terra. E quando a gente é o sal da terra, então a gente não sai do altar, a gente não se afasta, a gente não para de dar, a gente não se cansa de fazer o bem. Vamos ver o que os obreiros de Jundiaí têm a nos dizer desta pandemia. O que fizeram vocês aí durante a pandemia? O que vocês estão fazendo? Aí está o grito de guerra dos obreiros e obreiras de Jundiaí, aqui de São Paulo, que disseram, olha, estamos no altar. A pandemia não nos isolou. Bispo Irlan, aí está a prova de que quem é o sal da terra não se intimida em meio aos problemas pessoais, ou familiares, ou sociais, ou nacionais, a exemplo da pandemia, que infelizmente tem marcado milhares de vítimas,
mas que Deus tem guardado os seus e abençoado a sua igreja. Temos tomado todos os cuidados necessários, claro, é óbvio, a nossa fé é inteligente, mas nós não podemos ficar intimidados da pandemia ou do que quer que seja. Esta pandemia, na verdade, é uma peneira, como nós tivemos aí a vigília da peneira e vamos ter a próxima vigília, porque aprova muitos e outros são, infelizmente, reprovados. Inclusive, o Éder, de Florianópolis, ele faz uma pergunta para o senhor. Boa noite, Bispo Júlio, e para todos os demais. Eu auxilio no trabalho da FJU. Posso orientar os jovens para assistir esse programa ou é somente para os obreiros? Não, esse programa é para todos. Tanto é que o mesmo está sendo transmitido pela televisão aberta. Então é para todos, para membros, evangelistas, jovens, católicos, evangélicos, espíritas, judeus, testemunhas de Jeová, ateus. Esse programa é para todos e eu acho que você deveria assim motivar aos jovens a participarem deste programa. Inclusive, em instantes vamos estar falando algo, vamos estar lendo uma passagem bíblica e vamos estar orando logo a seguir. Temos ainda mais a participação de obreiros aqui do ABC, que quer também deixar a sua participação diante dessa pandemia, como eles têm agido e reagido em meio a tantos mortos, né? E a tantos contaminados pelo Covid-19, mas que eles não se intimidaram. Por favor, qual é a participação dos obreiros? É tanta gente aí que não deu nem para ouvir direito. Mas eles falaram, olha, porque nós somos a Universal, né? Nós não nos isolamos do altar. E mesmo em meio à pandemia, né? A pandemia não nos isolou do altar, porque nós somos a Universal. Eu queria que você acompanhasse agora o caso verídico da Karen, ela que vivia de aparência. Infelizmente, ela se deixou enganar. Chegou na igreja com traumas, conflitos, era muito triste. Ela foi até liberta. Mas bem, ela vai falar com as suas palavras por que ela viveu de aparência. Eu me chamo Karen, tenho 35 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma jovem cheia de traumas, conflitos dentro de mim. Uma jovem que não conhecia o mundo, mas dentro de mim eu tinha esses conflitos, esses traumas que me faziam ficar triste, ser uma jovem triste. E assim eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei, eu comecei a ver os obreiros da maneira que eles eram, e que eles traziam pessoas para a igreja, que eles trabalhavam de uniforme. E tudo aquilo foi me fazendo ter um desejo de ser como eles, né? De colocar uniforme, de atender as pessoas que eu via eles fazendo. E através de eu ser uma jovem bem dedicada, porque eu sempre trazia pessoas para a igreja, trazia jovens para a igreja, eu estava ali, era pau para toda obra, como falam, sempre limpando a igreja, cuidando das coisas da igreja. E através disso, por eu ter essa aparência, né, de lutar, de trazer as pessoas, os obreiros viam isso, os pastores da época também viam isso. E acabei que eu fui levantada a obreira. E nessa época eu fiquei 5 anos como obreira. Mas eu mesmo estando como obreira, eu tinha maus olhos. Muitas vezes os obreiros pediam para mim fazer algo e eu como obreira, sei que eu tinha que fazer, mas eu tinha, dentro de mim, eu não gostava, eu tinha maus olhos com os propósitos da igreja, com o altar, eu não via santidade no altar, eu vivia muito no automático. Eu fazia tudo
mas no automático. Eu vivi 5 anos na obra, mas só de aparências, porque dentro de mim eu sabia que eu não era nada daquilo que eu mostrava ser dentro da igreja. Porque mesmo como obreira, eu fazia coisas erradas, eu não vivia uma vida de santidade que eu tinha que viver. Dentro da igreja, todos que me olhavam achavam que eu tinha o Espírito Santo, que eu era uma mulher de Deus, pelo que eu fazia, pelo que eu mostrava, não pelo que eu realmente era. Eu vivia uma vida totalmente de aparências, totalmente. Porque aquilo que eu falava para os jovens, eu não vivia. Aquilo que eu falava para alguém, eu só falava, mas não vivia. Era totalmente de aparências. E assim foi durante 5 anos. Por eu não ter essa intimidade com Deus, os problemas vieram. Eu passei por uma desilusão na minha vida sentimental. E como eu já estava fraca, só vivia de aparências, eu não suportei. Foi quando eu saí da obra e devagarzinho eu fui me afastando até da igreja. Não só da obra, mas até da igreja. E foi quando eu me esfriei totalmente, quando eu caí mesmo. E como eu não tinha conhecido o mundo, foi nessa hora que eu senti vontade de conhecer, né? E aí eu fui para o mundo, eu fui para as baladas, eu me envolvi com prostituição, eu vivi uma vida totalmente cheia de coisas erradas. O que eu não conhecia, eu decidi conhecer. E aí foi quando eu realmente sofri. E nesse período eu conheci o meu esposo, que hoje é meu esposo, e a gente casou. Eu achava que eu casando eu ia ter um vazio preenchido, mas nem isso preencheu esse vazio. Quando eu casei, eu comecei a ter muitas brigas, ciúmes, e foi só aprofundando aquele vazio que eu já tinha. E a minha irmã lutou por mim, ela é obreira, ela lutou por mim, ela fez propósitos por mim. E sempre me chamava, me convidava, me lembrava, né, dos momentos que eu vivi. E foi quando eu decidi voltar. Eu voltei em 2012, eu voltei para a casa de Deus e eu resolvi me entregar 100%. Eu não queria mais viver de aparências, porque eu sabia que lá atrás eu tinha vivido de aparências. Eu decidi me entregar 100%. Falei para Deus, meu Deus, que o Senhor me use da maneira que o Senhor desejar. Eu não quero ser mais uma jovem, que agora já é uma mulher, que tenha só aparências dentro da tua casa. Eu quero me entregar de verdade. Eu quero que agora seja diferente. Então eu comecei a ter comunhão com Deus, a ler a Bíblia, a jejuar, que eu não fazia quando eu era obreira, eu não fazia nada disso. E eu falei, meu pai, eu não quero ter um uniforme. Isso para mim nem importava mais. Eu queria ter comunhão com Deus, eu queria conhecer Deus de fato e de verdade, que eu nunca conheci. E hoje eu faço a obra de Deus, né? Já estou há alguns anos na obra de Deus e para mim é a minha maior alegria, porque hoje eu tenho os olhos diferentes, né? Espirituais. Eu vejo o altar com os outros olhos, que antes era somente um altar, hoje tem santidade, né, naquele altar. Hoje eu faço a obra de Deus com todo o amor, com toda a dedicação, continuo trazendo almas, mas agora eu tenho que passar para essas pessoas, né? Hoje eu sirvo a Deus com toda a minha força, com toda a dedicação, e para mim é o meu maior prazer hoje é servir ao meu Senhor. Gostemos ou não, todos estamos sendo peneirados, disse o Senhor Jesus. E somente o trigo, quando peneirado, ele permanece na peneira. As palhas, ou a palha, a sujeira, as pedras, elas são removidas. E é por isso que nós realizamos a primeira vigília da peneira, sábado passado,
às 18 horas aqui no Templo de Salomão, que certamente marcou a vida de milhares de pessoas. E sábado agora será a segunda vigília da peneira, onde você que não participou da primeira terá a oportunidade de participar, e você que participou da primeira, não perca a segunda, porque nós vamos concluir esse estudo que nos alerta, que nos instrui, à luz da palavra de Deus, o que fazer, como agir quando somos peneirados. Todos estamos sendo peneirados. Agora mesmo, olha para mim, por favor, agora mesmo você está sendo peneirado por pensamentos, situações, problemas na família, problemas de saúde, problemas econômicos. E cabe você saber como agir e reagir quando somos peneirados pelo diabo. Não é Deus que nos peneira não, tá, gente? Não é Deus que nos tenta não, mas sim o diabo. E por isso disse Jesus a Pedro: olha, Pedro, eu intercedi por você. Eu intercedi por você porque Satanás queria te peneirar, queria remover você da minha presença, remover você dentre os 12. O diabo não estava satisfeito em encher o coração de Judas. Ele agora estava de olho no coração de Pedro. Quando nos casamos com o Senhor Jesus, acontece uma transformação no nosso interior. E essa transformação é externada em um comportamento diferente do que tínhamos. Aprendemos com o Senhor Jesus que devemos rejeitar o que é mal e praticar o que é bom, amar uns aos outros e tratar com respeito, trabalhar com entusiasmo e servir a Deus com alegria, gratidão e temor. Aprendemos a ser constantes nas orações e propósitos e abençoar os que nos perseguem, a ter por todos o mesmo cuidado e não sermos orgulhosos. Creia que estou no Pai e o Pai está em mim. Mas muitos, com o passar do tempo, voltam a ter velhos hábitos e, sem perceber, colocam em risco o tesouro que conquistaram ao conhecer Jesus, a salvação. Simão, Satanás fez o que pôde para peneirar você como trigo. Mas orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os teus irmãos. Se você percebe que as coisas seculares lhe atraem mais que as espirituais, percebe que não é mais a mesma pessoa de quando conheceu o Senhor Jesus, que não é o mesmo servo, mesmo marido, mesmo filho, ou como Pedro achando que podia suportar até a morte por amor ao Senhor Jesus, mas sua natureza humana o estava enganando. Esse é o momento de dizer basta a si mesmo, às emoções, circunstâncias e forças espirituais do mal que tentam remover você do altar, da obra de Deus, da salvação. Cada um saberá o seu real estado espiritual e ministerial. Todos os levitas, obreiros, colaboradores, CPOs e evangelistas, participantes de um dos grupos da igreja, devem participar. Sábado, Vigília da Peneira, às 18 horas, no Templo de Salomão. Prepare-se. Eu gostaria que você, obreiro, você, colaborador, e todos que nos assistem, prestassem muita atenção, porque aquilo que você ouve e vê tem um impacto direto com a sua fé, com o que você decide ouvir e observar. Porque muitos, infelizmente, deram ouvidos a sentimentos, a palavras negativas, a fake news, notícias falsas, a críticas. Deram ouvidos ao diagnóstico de um problema, seja ele de saúde, ou econômico, ou familiar, negativo, um relatório negativo sobre uma situação ou uma pessoa. Eles, então, abriram mão da fé e alimentaram o sentimento da dúvida, do pré-julgamento, da ansiedade, do medo, da indiferença. Outros, olhando e dando atenção ao que não deveria, ao invés de focar a sua atenção, os seus olhos no autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, se deixaram influenciar pelo que viam
e, consequentemente, perderam o norte. Perderam o foco do altar. Veja que estas pessoas que se deixam influenciar pelo que ouve e pelo que vê, são os que não recebem o batismo com o Espírito Santo. Já aqueles que se tornam surdos e cegos, entre aspas, para as coisas que tentam nos desviar da palavra de Deus, que tentam nos desviar do objetivo principal que é a nossa salvação, que tenta nos desviar do altar, estes são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Veja só se não é verdade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 33, diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, referindo-se a Jesus, derramou isto que vós... Não, você tem que ler em voz alta. Que vós o quê? Agora vedes e ouvis. Não é maravilhoso? Vocês não entenderam não, gente? Acabou de acontecer o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. Olha, eu vou para o Pai. Mas eu vou para o Pai não é para abandonar vocês, não. Eu vou para o Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em mim, ele vai morar, ele vai estar dentro de vocês. E isso aconteceu exatamente como o Senhor Jesus havia prometido. Essa promessa se cumpriu na vida de quem? A Bíblia, segundo os historiadores, Jesus tinha mais de 42 mil seguidores. Você sabia disso? Em todo Israel. Mais de 42 mil seguidores. Mas depois que ele foi preso e ressuscitou dentre os mortos, apenas 500 pessoas permaneceram, crendo e buscando a ele. E dessas 500, só 120 permaneceram em Jerusalém, esperando o cumprimento desta promessa que agora o Espírito Santo, por meio da boca de Pedro, dizia: derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meu amigo, será que você faz parte apenas do grupo dos que dizem crer ou seguidores? Se você é um discípulo, então você não vai se deixar influenciar pelo que você ouve, nem pelo que você vê, mas sim pelo que Deus prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você será neste sábado, na segunda vigília da peneira. E se você já é batizado, você será renovado. Você que diz: olha, bispo, eu estou fraco, eu estou sendo peneirado, eu estou prestes a cair em tentação, a blasfemar, a sair da igreja, a me entregar a este problema, aos meus sentimentos. Eu estou entrando em parafusos, sabe? Porque são várias situações desagradáveis, eu já não sei mais como agir ou reagir. Então, nesta vigília da peneira, você vai ver e você vai ouvir que aquilo que Jesus falou, está escrito, é verdade. Guarde estas palavras e não se deixe influenciar pelo que você ouve, nem pelo que você vê, mas sim pelo que Deus prometeu e pelo que está escrito. Os apóstolos haviam convivido com Jesus suficiente para saberem que ele queria que se preocupassem com as necessidades físicas e espirituais das pessoas. Mas também havia no Senhor Jesus uma preocupação com alguns de seus apóstolos. E um deles era Pedro. Um servo sempre disposto, mas de personalidade violenta. Pedro tinha aprendido muito com Jesus, mas ainda não conseguia conter muitos dos seus velhos hábitos. Simão. Satanás fez o que pôde para peneirar você como trigo. Mas orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os teus irmãos. Jesus sabia que Pedro só precisava se converter para ser como uma rocha para os seus irmãos, assim como muitos servos nos dias atuais.
Talvez você só precise dizer basta a um velho hábito, um comportamento que tem entristecido o Espírito Santo e atrapalhado sua comunhão com Deus e colocado em risco sua salvação. Salmo, Vigília da Peneira. Às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Bispo Irlan realiza o CPO todos os domingos aqui no Templo de Salomão, a Zona Leste de São Paulo. senhor. Participa aqui presencialmente. Participa presencialmente às 4 horas da tarde, aos domingos, nós realizamos esse curso preparatório para obreiros. Quais são os requisitos para o membro, por exemplo, o evangelista que quer servir mais e melhor e se candidatar a um obreiro? Quais são os requisitos básicos para fazer um CPO? Primeiramente, ele precisa ter mais de 1 ano na igreja, ele precisa fazer parte de algum grupo, ele tem que ser da FJU, do grupo de evangelização, grupo Caleb, e o principal de tudo, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você diz, bicho, já fui batizado. Claro. Então, independentemente do tempo, de experiência, você pode contactar o seu pastor, no caso, do seu bairro, né? E, consequentemente, o líder do bloco, o regional, e você vai ser indicado aonde fazer o CPO, que é todos os domingos. Sim, senhor, às 16 horas. Às 16 horas. Inclusive, eu penso que tem aí uma pessoa em linha que faz o CPO aqui com o senhor. Alô? Boa noite. Alô? Alô? Com quem eu falo? Fernando, bispo. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Eu estou bem, obrigado. Você participa do CPO aqui no Templo de Salomão ou em uma outra região? Isso, aqui no Templo de Salomão mesmo, bispo. Você já está na Igreja Universal há quantos anos? Eu estou desde 2018. Muito bem. E você está fazendo o CPO aqui no templo com o Bispo Irlan? Isso, sim, senhor. Como é que está sendo essas aulas, essa experiência? Está sendo muito gratificante. Cada aula que a gente participa, a gente aprende um pouco mais. É como se fosse uma escola. A gente entra, aprende, coloca em prática e vê os resultados. Muito gratificante. Conta pra gente quais foram as experiências que você teve negativas, né? Antes de chegar à Igreja Universal e agora na fé você já está passando por tribulações? Sim, sem dúvida. Então fala pra gente um pouquinho do antes e agora. Então, bispo, eu cresci em um lar conturbado, via meu pai faltar ao respeito com a minha mãe e como a gente já não tinha exemplo dentro de casa, na rua, pior ainda. Eu me envolvi com pessoas do meio artístico e eu acreditava que a fama, dinheiro, status, uma posição social, aquilo tudo ia agregar para mim ser uma melhor pessoa, ia completar a minha vida. E eu buscava nessas pessoas, balada, bebida, droga, tudo me foi apresentado. Quando a gente abre os braços para o mundo abre os braços para a gente se torna como se fosse uma curva de rio. Tudo quanto é lixo para na gente. Eu era conhecido pelos meus amigos como lixo, minha vida era podre, eu usava todo tipo de droga que o senhor imaginar, só não injetava, cheirava e fumava crack. O restante eu era aquele famoso flex que o pessoal chama. Flex? Isso, usa de tudo. E um dia eu cheguei em casa, desnorteado, eu ouvi da boca do meu pai que eu era um câncer na vida dele. Que isso? Ali eu já Pelas decepções que você causava a ele, a família em geral? Isso. Tá. Eu não tinha exemplo dele, então eu me tornei uma pessoa pior que ele. Meu pai era alcoólatra e eu segui os caminhos dele, só que piores. Então eu procurei status, fama, ganhar dinheiro, ter acesso às melhores casas de São Paulo, ter dinheiro no bolso, vestir uma roupa bacana. E onde mais alto que eu fui foi o mais baixo que eu pude chegar. Eu chegava em casa carregado, eu chegava em casa, traía minha esposa, na época era minha namorada, traía ela bastante, falava bastante palavrão, minha vida era uma desgraça, a palavra certa. Lamentável. Hein, Fernando? Qual a sua idade? Eu tenho 30 anos hoje, bispo. 30 anos, tem voz de adolescente, É verdade. Né? Pensava que você tinha no máximo 19, 20 anos. Meu Deus, Fernando, você conheceu não um pedaço do inferno, você conheceu os 4 cantos do inferno. Sim, senhor. E conheceu aqui nessa terra, né? Ignorando a existência de Deus, achava que não precisava, que Deus não existia, que Deus não era para você, que não era coisa para jovem. O que passava na sua cabeça a palavra Deus? Eu falava que eu era ateu, bispo. Eu desacreditava. Qualquer um que vinha falar, Deus isso, Deus aquilo, até as pessoas incrédulas que me circulavam falavam que o meu problema era espiritual
E eu desacreditava até daquelas pessoas. Uau. Então, para eu ouvir de uma pessoa mais endemoniada que o meu problema era espiritual, imagina como eu era no passado, bispo. Hoje, como é que está o Fernando? Hoje eu sou uma outra pessoa. Pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu sou referência na minha casa. Hoje eu sou casado, sou bem casado, tenho minha esposa, sou marido, sou filho e, acima de tudo, eu sou servo. Hoje, a minha maior conquista é falar de Jesus para as pessoas. Hoje, antes de eu abrir a boca, as pessoas veem que tem Deus na minha vida, que eu tenho o Espírito Santo. As pessoas que usavam droga no passado acreditam, inclusive, na igreja, no que é pregado na igreja, porque vê o meu testemunho, vê que é real. Tá aí. Hein, Fernando, faz parte também do grupo da evangelização, está fazendo o CPO, se preparando para ser um obreiro aprovado. Sim, senhor. Qual é o seu conselho para este pai que tem um filho viciado, esta mãe, ou este jovem que está agora te assistindo, ou esta pessoa que está buscando na fama, nas festas, na moda, nos vícios, preencher um espaço que pertence a Deus e que ninguém nem nada pode preencher? Um dia, bispo, eu ouvi que o espaço que eu carregava dentro de mim era o espaço certinho da presença de Deus. E eu desacreditava disso. Até que um dia eu cheguei norteado em casa, quebrei a casa inteira, agredi meu pai, xinguei a família inteira. E foi um homem de Deus, 4 da manhã em casa. E aquele homem chegou e falou para mim assim: Fernando, você tem uma oportunidade. Às vezes a pessoa está ouvindo a gente aqui agora, bispo, e vê que o que a gente está falando aqui é a única oportunidade que ela tem de mudar na vida. E eu vi aquela oportunidade e agarrei, abri meu coração, porque muitas vezes a gente está no fundo do poço de salto alto, tem um orgulho dentro do peito. E eu me entreguei de fato e de verdade. E às vezes a pessoa está aqui ouvindo a gente nesse programa e falando: poxa, isso daí é para mim, é comigo que eu tô falando, é com você que eu estou falando. Então, para os pais, eu falo: não abandona teu filho, não abre mão dele. Seja um amigo dele, porque muitas vezes eu precisei da minha mãe e do meu pai e eles me apontaram o dedo. E para apontar o dedo sempre tem mais um, mas para abraçar, para acolher, são poucos. E para você, filho, para você, pessoa que busca nos lugares, pessoas e objetos, só a presença de Deus para te completar esse vazio que você carrega dentro. Tá aí. Sábado estaremos juntos, então, na segunda vigília da Peneira. Fernando, um forte abraço para a sua esposa. Qual o nome dela? Tayane. Tairane? Tayane. Tayane. Isso. Um forte abraço para a Tayane, para os seus pais e para todos os CPOs aqui da Zona Leste de São Paulo, do Brasil e do mundo. Deus te abençoe ainda mais. Amém, o senhor também. Obrigado. É momento de oração. Vamos orar, bispo. Vamos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela transformação das nossas vidas. O Senhor nos aceitou como estávamos. A Miriam, Bruno, Fernando, a mim, o Bispo Irlan e a tantas outras pessoas que participaram do nosso programa. O Senhor, meu Pai, deu a vida para nos salvar e não para nos condenar. E agora o Senhor abraça forte este obreiro, este colaborador, este CPO que estava prestes a cair em tentação. O Senhor faz ele entender a importância de ver ao Senhor como realmente o Senhor é, o Salvador. Receba, meu amigo, o toque dele, o abraço dele. Receba aí agora o perdão, como também a alegria da salvação. Agradeça a Ele. Diga para Ele: Senhor Jesus, você que não o conhece, eu quero te conhecer. Eu quero ter a alegria, a definição, a coragem destes teus servos aí no programa Obreiros em Foco. Eu quero um dia participar desse programa como o Fernando. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato para trazer a paz, como eu sempre te peço, desde o Templo de Salomão, todos os dias. Peço também que o Senhor nos dê a força e a coragem para te obedecer. E você que crê, diga amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada e tenha aí agora uma experiência com Deus. É maravilhoso falar com Deus. Você já não está só, Ele está aí com você. E como costumo dizer, nos veremos na iurde ou nas nuvens.